Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, conforme prometido e devidamente autorizado pelo Ardor, eu vou explicar nesse vídeo o que é a Arca da Aliança e o que ela significa. Tem alguns textos para ler, meus irmãos, que ela está em Êxodo 25, ela está em Êxodo 25, né? Ela também está no Êxodo 35, 36, 40, tem referência dela em Números, em Números 17 e em 2 Samuel, tá? Primeiro eu vou ler, meus amados irmãos, aqui a construção dele que está em Êxodo 25, tá? Vocês vão entender tudo, que o objetivo desses vídeos também é revelar para vocês da linguagem mais simples possível as revelações da Bíblia para o dia de hoje, tá? Então vamos lá, ó. Vamos começar com o Êxodo 25, a partir do versículo 17, diz assim a palavra de Deus. O contexto aí é o seguinte: depois que o povo saiu do Egito, tá? Esse livro de Êxodo, Êxodo significa, né, saída de uma terra para outra. Então, ali depois que aconteceu todos aqueles eventos do Mar Vermelho, então Deus começa a estabelecer como seria o seu tabernáculo, entendeu? Aqui na terra. Então ele deu a planta do Moisés, que é a planta exata do tabernáculo celestial. Por isso que Paulo ele fala que as coisas do passado, né, que estão na Bíblia, são sombras de acontecimento futuro. Então o tabernáculo terrestre é uma sombra do tabernáculo celestial. Aqui Deus mostra a mecânica, como é que deve ser, entendeu? Conforme ele instruiu, e como é que vai ser lá em cima também, meus amados irmãos, entendeu? Isso aí acaba com aquele negócio desigrejado, né? Falar, cara, não precisa congregar. Meus amados irmãos, a igreja que será salva será a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3. E eu já expliquei, filhos significa amor fraternal, ou amor entre os irmãos. Então, isso supõe o quê? Uma congregação. Não adianta você ficar isolado, destacado, que no céu tem que haver comunhão, meus amados irmãos. Entendeu? Então, Deus dá uma série de instruções para a construção do templo, inclusive negócio de polir bronze. Aí as pessoas vão lendo aquilo ali e não conseguem entender nada. Meus amados irmãos, aquilo ali tem tudo revelação. Aquele bronze polido, por exemplo, o local que ele mandou construir o templo lá na frente. E aquele bronze polido, aquelas colunas, né? Aquilo era para reluzir para as pessoas que vinham de longe, aleluia. Ver o brilho de Deus e sinta curiosidade, assim como Moisés sentiu curiosidade quando viu o fogo numa sarça que nunca apagava, teve curiosidade e foi lá, e Deus ele quer chamar a atenção, tanto que ele sacrificou o filho dele, tá? E o filho dele chamou a atenção para ele na cruz, tanto que ele mudou até o calendário. Então, como nós também somos, né, igual os desigrejados falam, nós somos igrejas, então a gente também tem que chamar a atenção das pessoas, porque para ver Cristo em nós, entendeu? Vamos lá, olha só. Êxodo 25, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Igualmente, faze 2 querubins de ouro batido farás, nas duas extremidades do propiciatório. Faze-me um querubim de uma extremidade e o outro na outra. Fará com o querubim formando um só corpo, com o propiciatório nas duas extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório, preste atenção nisso, com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás um propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te dei. Grava isso. Ali, sobre a tampa, que é o propiciatório no meio dos 2 querubins, onde se encontra sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo e falarei a ti de cima do tampo, aleluia, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança a respeito de tudo que eu te ordenei para os filhos de Israel. Agora vamos lá, olha só, meus amados irmãos, aqui você já vê que é uma tampa, ele está falando do propiciatório de ouro puro com 2 querubins. Vai gravando esses detalhes, tá? E a gente já identificou o primeiro material que está dentro da Arca da Aliança, que é as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, né? Agora vamos aqui para o capítulo
Isso, vamos aqui agora. Aonde Jesus? Me perdi aqui, vamos ver, peraí. 36. Vamos pular para o capítulo 36, versículo 1. Assim Bezalel e Aholiabe, todos os homens de coração sábio, a quem Yahvé concedeu extraordinário talento e habilidade para fazer toda a obra da construção do santuário, realizaram todo o trabalho precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. Aqui é interessante que nesse livro de Êxodo, nesse capítulo, ele mostra como Deus distribui os talentos, entendeu? Cada um tem o seu talento, entendeu, meus amados irmãos? Eu, por exemplo, eu entendo de informática, eu não entendo nada de mecânica, eu não entendo nada de química, entendeu? Mas tem gente que entende mais. Então Deus distribuiu os talentos para construir o tabernáculo. Isso tem um simbolismo. E o que chama a atenção aqui é que ele chamou Bezalel e Aholiabe. Bezalel, meus amados irmãos, era da tribo de Judá. E sabe quantos anos ele tinha nessa época aqui? 13 anos de idade. E Aholiabe, eles eram os artesãos, que além de eles construírem o templo, os tecidos, essas coisas, eles construíram, eles foram os construtores da Arca da Aliança. O interessante desses dois aqui é que Bezalel era da tribo de Judá, que era a maior tribo entre Israel, e Aholiabe era da tribo de Dan, que era a menor tribo de Israel. Mostrando que os construtores desse artefato sagrado, meus amados irmãos, Deus usa os grandes e os pequenos, entendeu? Moisés convocou, pois, a Bezalel e a Aholiabe, todos os homens capazes a quem o Senhor abençoara com sabedoria, e a todos cujo coração os impelia de cooperar com entusiasmo na realização da obra. Olha só, meus amados irmãos, Deus, ele nesse caso aqui, ele deu o talento e ele também impeliu, entendeu? Eu estou lá, não é novidade para os irmãos que eu estou construindo a minha casa lá dia após dia, todo dia eu agradeço ao Senhor. E eu estava analisando por mim mesmo, eu falei assim, já a quantidade de coisa que foi feita pelo tamanho da casa, né? Eu tenho que trabalhar aqui, trabalhar lá. Já era para eu ter tido um piripaque há muito tempo. Mas, como foi autorizado por Deus, Deus impeliu, ele te dá um gás extra, entendeu? Para você fazer. E tem gente também que tem um talento e desperdiça. Ele não faz por preguiça, por omissão, entendeu? Então aqui, além de Deus derramar o talento, ele ainda impeliu, pôs no coração da pessoa para construir, para que se fizesse a vontade de Deus. Versículo 3. Assim, na presença de Moisés, eles receberam todas as ofertas que o povo israelita havia trazido para a construção do santuário. E as pessoas costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após manhã. Então, teve, olha só, para a construção da Arca da Aliança, teve as ofertas, né? As pessoas vão trazendo as ofertas para fazer. É tudo, você está entendendo que é tudo em comunhão, tudo em conjunto, tudo em união, meus amados irmãos. Ah, Ricardo, mas para que isso tudo, não sei o quê, que bababá, titi, meus amados irmãos, vocês vão entender, principalmente nos dias de hoje, que a Bíblia mostra como escapar do juízo coletivo. Mesmo o mundo piorando, você vai melhorando. Agora, olha só, vamos para Números, no capítulo 16, que a Arca da Aliança, ela era feita, né, revestida de ouro puro, né, e dentro dela já tinha as tábuas da aliança, o maná, né, que Deus mandava, e agora, lá em Números, lá na frente, Deus vai colocar o último item da Arca da Aliança, e vocês vão entender tudo, tá? O Números 17, a partir do versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado, que todos os líderes da tribo, por suas casas patriarcais, te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome dele em cada um do seu próprio cajado. Qual é o contexto aqui? Estava ali, o povo foi crescendo, foi expandindo, então estava necessitando que Moisés escolhesse um líder. Só que esse líder já foi pré-escolhido, conforme até aqueles vídeos que eu fiz no ano passado sobre o Êxodo, né, as 10 pragas do Egito, que Moisés era gago e ele tinha um irmão chamado Arão, entendeu? Que depois o nome foi mudado para Arão. Então,
Deus aproveitou para estabelecer a mecânica da igreja dele nessa terra. Então Moisés é a representação de Jesus Cristo e Arão é o pastor, entendeu? Moisés recebe as instruções de Deus, passa para Arão, entendeu? E o Arão também ele recebeu um cajado, e cajado na Bíblia é autoridade. Só que o povo, aqui em Números, até o capítulo 16, eles estavam tipo assim, não, que eram 12 tribos, né? Por que Arão? Só porque é irmão de Moisés, então ele estava acusando o tipo de nepotismo. Então Deus, para acabar com essa dúvida, são 12 tribos, ele pediu para cada um dos 12, cada chefe das tribos, cada um trazer um cajado. Olha só aqui, tá? Vai explicar aqui, ó. Escreverás o nome dele cada um do seu próprio cajado. No cajado de Levi, escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu o colocarás em seguida na tenda do encontro. Levi aqui, que é da tribo dos levitas, tá? Ele herdou o cajado de Arão. Tu os colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. E não deixarei chegar até a mim murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Acusações de nepotismo, que eu falei. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel, os seus líderes, e deram-lhe 12 cajados, cada um líder das tribos. E o cajado de Arão estava entre eles. Isso aqui é interessante essa leitura. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão representava a tribo de Levi, tinha brotado, aleluia, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Olha só, ele produziu botões e flores, e além de amêndoas maduras. Então Moisés rapidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e levou para os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados e cada líder pegou o seu. Então o Senhor disse a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá o seu lugar ritual, como advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra a minha pessoa e evitará que morra. Moisés fez exatamente como Yahvé determinar, assim de fato fez. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: vede, estamos perdidos, eis que agora morreremos todos. Todos aqueles que se aproximam do santuário de Israel para fazer oferenda morrerá. Seremos levados à destruição até o último de nós? Meus amados irmãos, olha só. Houve aquela discussão, então ele falou assim, ó, então vamos cada um enterrar o cajado. Aquele que florescerá, tá? Esse será o escolhido de Deus. Isso aqui é um ensinamento, meus amados irmãos, que uma liderança de uma congregação, de uma igreja, ela não é por interesse, por amizade, por pastor. Tem que ser levantado por Deus, entendeu? Porque Deus que sabe de todas as coisas, a obra é dele. E as coisas dele são sagradas, meus amados irmãos. Não é para fazer de qualquer maneira. Se você pode, ele até permite você fazer de qualquer maneira, mas ele se afasta com os milagres sobrenaturais. E para viver o natural, é melhor ficar no mundo, meus amados irmãos. Eu tento mostrar para vocês as vantagens do sobrenatural de Deus. Eu já expliquei muitas delas. Curar câncer sem remédio, um grande livramento. O maior delas é a salvação eterna. E o livramento das pragas que está por vir, irmão. Vocês estão vendo aí, já terremoto em Myanmar, em Bangkok, no sul da China, em Hong Kong. Começa assim, meus irmãos, e vai piorando. Tu tá me entendendo? Mas com Deus, enquanto vai piorando, com a presença de Deus, melhora muito. Mas para seguir a presença de Deus, tem regras, meus amados irmãos. Se você quebrar essas regras, Deus se afasta. Então, olha só, qual foi o cajado? Por que teve que enterrar, meus amados irmãos? Aleluia. O cajado é feito de quê, meus irmãos? De madeira. Madeira é símbolo do homem. Jesus, ele foi enterrado, não foi? Ele foi enterrado, meus irmãos, ressuscitou no terceiro dia. Quando ele ressuscitou para ascender aos céus. Esse foi o ápice do sacrifício dele, onde ele venceu a morte e estava apto a rasgar a cédula contrária dos pecados nossos. Paulo ele fala que nós temos que sacrificar o nosso corpo diariamente, nós temos que morrer para Cristo. E aqui não nasceu só flores no cajado de Arão, nasceu amêndoas maduras, ou seja, frutos. Então você morre para o pecado, entendeu? É enterrado, isso é um simbolismo. E quando você ressuscita, quando é retirado, né, a madeira, que vem de árvore, a árvore símbolo do homem, você
floresce e dá frutos. Então Deus manda uma advertência aos rebeldes, tá? Colocar essa vara que floresceu dentro da Arca da Aliança. Então vamos lá começar a explicar o que é a vara da aliança, mas antes, vamos lá para 2 Samuel, se eu não me engano, 6 ou 7. Onde está, meu Jesus? 2 Samuel, aqui ó. Lá na frente, 2 Samuel, você pode ver como é que é. No vídeo anterior eu tinha explicado que sequestraram a Arca da Aliança, colocaram lá em frente ao Deus Dagon lá, né? Aconteceu aquilo tudo lá. E lá na frente, quando Davi já é rei, olha o que aconteceu aqui, ó. Mais uma vez Davi reuniu, capítulo 6, tá? 2 Samuel. Mais uma vez reuniu os melhores soldados de Israel, no total de 30 mil homens, conduziu até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre o qual se invoca o nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no trono entre os querubins. Colocaram a Arca de Deus em um carro de boi construído especialmente para essa missão, e os tiraram da residência de Abinadab, que ficava sob a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E partiram dirigindo com a Arca de Deus desde a casa de Abinadab, que estava sob a colina. Aiô caminhava diante da Arca. Davi e todas as casas de Israel se alegraram perante o Senhor com todo tipo de instrumento feito de pinho, e também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. A Arca da Aliança estava voltando para Israel, mas acontece um detalhe aqui, ó. Quando chegaram a Eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. Uzá morreu ali mesmo, junto à Arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera a ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Peretz Uzá, castigo de Uzá, até os dias de hoje. Nesse dia Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a Arca de Yahvé para ficar na minha casa? Por esse motivo ele desistiu de levar a Arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Orom de Gate. Aí ele está dizendo que a Arca ficou Obed-Orom. Aconteceu um incidente aqui, um evento. Os bois tropeçaram. Primeiro, ele mandou fazer um carro novo. Se você vê a Arca da Aliança, a construção da Arca da Aliança, ela tinha 4 argolas, onde tinha que colocar a vara de ouro. Os levitas, quando eles levavam a Arca da Aliança na frente, aquela presença de Deus para vencer as guerras, aquelas varas mostra, para levar no ombro, mostra que a presença de Deus, aleluia, Senhor, é levada com esforço. A palavra de Deus diz que para você entrar no céu, o céu é tomado por esforço, irmão. Então o que Davi fez? Com a melhor das intenções, colocou a arca num carro de boi, ainda que seja novo. É como se fosse hoje, Deus ordenasse: eu quero que você carregue essa arca no ombro pela Avenida Brasil. E Davi comprasse uma BMW zerada, falou assim: não pode ninguém dirigir esse carro, bota a arca ali. Comodismo, ele está falando, comodismo. Tu está me entendendo? Por isso que Uzá foi fulminado. Não é questão que Deus é extremamente implicante, não. Que tudo isso tem um simbolismo, irmão. Então teve que acontecer certas coisas com os personagens da Bíblia para que hoje a gente se aprofundasse na palavra de Deus e evitasse qualquer tipo de situação. É essa que é a intenção da palavra de Deus. Por isso que ela é atemporal. Então vamos lá. A Arca da Aliança era feita de madeira. Madeira vem da árvore, e árvore é o símbolo do homem, tá? Ela era revestida de ouro puro, também chamado de ouro de Ofir. Esse ouro puro, ele tem uma característica interessante. Tem um ouro puro, que a Bíblia fala, e o ouro puríssimo, né? Como é que é feito o ouro? Eles pegam aqueles metal e fundem, né? Numa quentura, né? E todas as impurezas dele, mais profundo, ele vem para a superfície e é retirado. Então o ouro puro é isso, é que as impurezas mais profundas, entendeu? É levado à tona. Quando você chega na presença de Deus, as tuas raízes de amargura, meus amados irmãos, tem que sair, aquelas mais profundas, os teus segredos mais profundos, você tem que colocar nos pés do altar. Entendeu? Então ali tinha o maná. E eu já expliquei que o maná era aquele alimento que descia do céu, né? Ele descia
5 dias por semana, e no 6º dia ele descia dobrado, porque no 7º era o dia do Shabá e ninguém trabalhava nesse dia, esse dia de adoração. Então esse maná ele era parecido com pão. Eu já expliquei no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então na Arca da Aliança, que é o homem revestido de ouro puro, que é o poder de Deus, lá dentro tinha Jesus Cristo, aleluia, dentro da Arca da Aliança, dentro de você. Tinha as tábuas dos 10 mandamentos, que representa toda a palavra de Deus. Meus amados irmãos, os 10 mandamentos, ele começa com um não. Você já viu todos eles: não matarás, não professarás falso testemunho. Aquilo ali, meus amados irmãos, muita gente pensa que é impossível você cumprir os 10 mandamentos. Mas tu sabe por que Deus fez esses 10 mandamentos? Porque com o amor, aleluia, que é a premissa principal também da Bíblia, você cumpre os 10 mandamentos com os pés nas costas. Eu já expliquei, meus amados irmãos, como é que você vai cobiçar a mulher do próximo se você ama o próximo, meus amados irmãos. Como é que você vai matar alguém? Está dizendo não matarás. Como é que tu vai matar alguém que você ama, meus amados irmãos? Tu está me entendendo? É por isso que a tábua dos 10 mandamentos ele representa a palavra. Então dentro de você que é a Arca da Aliança, você é a Arca da Aliança, revestida pelo poder de Deus, que tem Jesus dentro de você representado no maná. Vai observando a sequência. E você tem a palavra de Deus, que são os mandamentos do Senhor. E lá na frente, Números, qual foi o último item a ser colocado? Olha o que Jesus fala: para calar a boca dos rebeldes, que estavam levantando dúvidas sobre a autoridade de Moisés, sobre a escolha de Moisés, apesar de Levi vir da linhagem de Arão. Acusação de nepotismo, acusação falsa. O cajado de Arão, que significa a autoridade, o cajado que dá frutos. Tu está me entendendo, meus amados irmãos? Então o que é a Arca da Aliança? É a presença de Deus. Você é o poder de Deus através de Jesus Cristo, que é obtido como? É trabalho em conjunto. Você tendo a palavra de Deus. O Davi ele fala assim: escondi a palavra em meu coração para não pecar sobre ti. E a autoridade dada por Jesus Cristo. Quais são as outras características? As argolas, os levitas. Os levitas, quando Moisés ele desce a primeira vez, as tábuas da aliança foi escrita pelo dedo de Deus. Tá? Quando ele desce, ele vê o povo idolatria, então ele lança. Eu não falei para vocês que a tábua, os 10 mandamentos que estava escrito na pedra, né, na tábua, é baseado no amor? Então quando Moisés ele viu o povo em idolatria e atribuindo a um bezerro de ouro, ou seja, atribuindo a riqueza ao próprio bolso, os milagres de Deus, isso também é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ele tacou e quebrou a pedra. Ou seja, a ira, quando o amor dá lugar à ira, o amor é quebrado, meus amados irmãos. E quando ele voltou lá, ele que teve que escrever: esforço, entendeu? É carregado com esforço. Não pode ter comodismo, não pode pegar atalho, senão vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Uzá, em 2 Samuel 6 ali, que a gente leu. Entendeu, meus amados irmãos? Então, esse é o motivo. Quando você pega esse conjunto, e outra coisa, ele tinha 2 tampas, né, que eu comecei a ler esse texto. Eles 2 tampas com os querubins, ele mandou bater 2 querubins, olhando para a Arca da Aliança. Aqueles querubins são os anjos que o Senhor manda para te guardar, meus amados irmãos. Não está me entendendo? Agora você tem o livre-arbítrio de você abrir. Quando você abre, os anjos se afastam. Ou você ficar lá dentro com a presença de Deus, com a palavra de Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? Vocês estão me entendendo agora porque Jesus ele fala em Mateus 24, aquele que tiver no campo, não volte para a cidade, porque o campo tem árvores que dá fruto. Deus ele está falando: fica comigo no dia da destruição. Fica comigo, não volte para a cidade, que da cidade está os ídolos, tá as idolatrias que me afastam de você. É maravilhoso, meus amados irmãos. A palavra de Deus é maravilhoso. Então vocês entenderam
o que é a Arca da Aliança, e por que a Arca da Aliança é tão poderosa, meus amados irmãos, a ponto dela não ser sequestrada. Aí vocês pensam assim, Deus é cheio de regra, não sei o que, meus amados irmãos, é para o nosso bem. Isso é para adquirir o poder que muita gente quer e não tem. O poder de Satanás é artificial, meu irmão, é através do dinheiro, da tecnologia, mas tudo aquilo é virtual. Eu fico olhando assim essas coisas de IA, né? Essas criações de IA, é tão vazio, tão oco, tão banal, meus amados irmãos. Não está me entendendo? Então, meus amados irmãos, a presença de Deus, ela tem regras, mas uma vez que é seguida, tá? Tem uma parte na Bíblia que diz assim, ó, meus mandamentos não estão além do mar, né? Nem nas mais profundezas, para que não possa ser achado. Muitas pessoas pensam que é difícil buscar o Senhor, mas não é. E Deus, como eu disse, Ele quer que você busque Ele com amor e não por obrigação. Entendeu? Então eu acho que é um desperdício você ir num templo, adorar o Senhor, e você, tipo assim, você vai no templo para olhar a vida dos outros, vai por obrigação, é um desperdício, meus amados irmãos. Você sabe que a presença de Deus está ali, porque é a promessa bíblica. Ai, cara, mas ela não está nessa falsa igreja, não está, porque ele não pode voltar atrás na palavra dele, porque o próprio Jesus, ele diz assim, ó, aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Pode não estar com a liderança corrompida, mas está entre os irmãos, porque ele não pode voltar atrás na palavra dele. Por isso que é bom você orar dentro de casa com a sua família, porque ó, só você orando, você está faltando algo. Porque Deus fala 2 ou mais, aí junta você, seu filho, sua filha, sua mãe, sua tia. Aí Deus se faz presente. Ali é a hora de vocês pedirem, entendeu? E Deus, ele vai atender no tempo dele, meus amados irmãos. Eu tenho um irmão que ele me aconselha muito, inclusive foi ele que aconselhou eu a fazer esse vídeo aqui. E ele me fez um comentário do último vídeo, né? Que teve mais comentários sobre... assim, né, o sequestro da Arca da Aliança, o que aconteceu ali com Deus Dagon, né? E ele falou assim, irmãos, que explicação, glória a Deus, não sei o que. Eu falei, obrigado pelo comentário, tá, irmão? Ele falou, não, eu não estou te elogiando assim para ganhar lá, para te dar like nem nada não, é porque eu adorei a explicação mesmo, que você estava falando muito de política e eu fiquei assustado. Meus amados irmãos, não é que eu estou falando de política, que eu falo de ciência, falsa ciência, né? Eu falo o que Deus manda eu falar. Vocês têm que botar na cabeça o seguinte, meus irmãos. Não é questão de falar, tem um ditado aí que fala assim, misturar política com religião. Não é essa a questão, meus irmãos. A questão que eu sempre falo é que vocês têm que falar daquilo que vocês entendem, que vocês estudam, inclusive da palavra de Deus. E eu estou falando que quando você vai no mercado, quando tu vai na padaria de manhã, você tá cometendo um ato político. Então é uma coisa que é intrínseca. Você não pode correr disso. Tanto que Paulo fala em Romanos 13 que você tem que orar pelas autoridades. E você tem que temer a lei dos homens. Ele está dizendo, você quer ter paz? Né? Teme a lei. Ali ele está dando advertência. Se você fizer alguma coisa de ilegal, você não tá, Deus não vai te castigar, não. Que Deus, ele vai sendo misericordioso. Ele vai te dando tempo para se arrepender. Mas a lei dos homens não tem esse negócio, não. Se você cometeu algum ilícito, ele vai te prender, meus amados irmãos. Tu vai sofrer um processo aí, um inquérito. Então, mas ele não está falando ali, que Paulo não está falando em Romanos 13, que se a autoridade for sob a batuta de Deus, você tem que orar, não. Ele está falando qualquer uma, porque qualquer uma lá, mesmo Lula que está lá, mesmo esses caras, desses ditadores de Kim Jong-un, né, Nicolás Maduro, eles estão lá porque Deus permitiu. É uma história, não vai dar porque o vídeo já está chegando no final. Mas tem muito a ver com Jeremias que diz, né? Jeremias, não ore por esse povo não me quer. Pede para eles pedirem aos deuses dele que tem boca, mas não fala, e ouvido que não ouve. Ele está falando o seguinte, ele está dizendo assim, ó, a matriz da Venezuela não é indígena, é espanhola e mexicana. Então pede para eles. Entendeu? Pede para eles, porque eu te garanto, meus amados irmãos, que se a Venezuela, o povo da Venezuela, fosse majoritariamente cristão, igual o Brasil é, mesmo aos trancos e barrancos,
ele não estava passando por essa situação. É porque ele recentemente foi um povo muito rico, e eu já falei que quando você está na riqueza, a riqueza que é a arma de Satanás para fazer você se afastar de Deus. Tu tem que tomar muito cuidado quando você está prosperando. É o momento que eu mais agradeço, meus amados irmãos, é quando eu estou prosperando. Entendeu? É assim, é equilibrado, né? Mas eu agradeço muito mais quando eu estou prosperando. Porque eu sei que hoje eu estou prosperando, mas amanhã pode vir uma crise. Então Deus, ele ensina você a guardar, você investir. Entendeu? Não é estocar alimento nessas coisas não. Coisas essenciais ele garante todo dia, tá? Mas eu estou falando fazer um investimento. Isso aí é educação financeira. Isso é inteligência que Deus te deu. Entendeu? Então vai ter marés, vamos dizer assim, que está mais baixo e marés mais alto. Você tem que ser grato, porque tu tem que tomar cuidado com a maré alta, porque é a riqueza que faz mais você se afastar de Deus. Então a questão lá do irmão, negócio de política, e realmente eu vou sentar meus vídeos agora, mas se bem que se Deus falar para falar de política de novo, eu vou falar. Mas é tudo na intenção, irmão, não é mostrar o meu lado político, tá? E nem mostrar a minha opinião política. É fazer vocês entender quem está por trás disso tudo e como você vai escapar. Porque quando você souber quem está por trás da política há séculos, entendeu? Quem emitiu, por exemplo, uma curiosidade para vocês, quem deu a ordem para o nosso Marechal Deodoro da Fonseca proclamar a República? Vocês já pararam para ver que o livro de história só mostra isso? Aquele primeiro, Dom Pedro I, Independência ou Morte, tem uma história por trás disso para chegar naquele ápice. Mas a história só ensina daquele ponto para cá. A mesma coisa, ele em cima de um cavalo, está assim, um livro de história, né, no primário, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Meus irmãos, se você estudar sobre o Deodoro da Fonseca, se você estudar sobre o Rui Barbosa, que é tido como um herói, esses homens, irmão, dali vem a família Monteiro Aranha, que vem do Oswaldo Aranha, entendeu? Moreira Salles, qual outro? Ai, gente, são tantas famílias. Eles estão juntos, eles são os oligarcas, eles que estão juntos e comandam o país, o destino político do país. Então nós somos realmente marionetes. Como escapar disso, Ricardo? Vindo para Cristo, mas não ignorando as artimanhas políticas, senão você vai votar errado. Quem tiver ligado a esses caras, você sai fora. Você vai bem perante a Deus. Ah, Ricardo, mas sem o aval deles ninguém ganha. Mas você não participa disso. E Deus vai considerar isso. Ó, eu não votei no Lula. Eu não votei no Lula. Porque eu tenho a minha convicção política. Eu estudei. Eu sei quem ele é. O tipo de pessoa que ele é. Eu votei no outro, no Bolsonaro. Mas eu não estou passando fome. Mas tem muita gente que está. Tu acha que não é Deus que está considerando isso? Então, meus amados irmãos, eu vou procurar fazer vídeos mais bíblicos. Espero que vocês tenham entendido o porquê da Arca da Aliança, as revelações espirituais dentro dela. E eu vou, assim, o meu desejo, né, que eu vou conforme o ardor, é dar mais explicações pela palavra de Deus e sempre te explicando de maneira simples para que você escape das artimanhas desse mundo e expondo também os planos de Satanás para a nossa vida. Esse é o vídeo de hoje. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.